homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Verso 27, todos juntos? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, e que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, para que possamos entendê-la e praticá-la a cada dia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O autor da lição, ele colocou a história aqui de Olga Benário, do filme. Ela era uma militante comunista alemã. Ela casou-se com um militante comunista brasileiro chamado Luiz Carlos Prestes. E por causa da sua militância comunista, ela foi extraditada para a Alemanha, grávida de 7 meses pela ditadura Vargas. Ela ganhou a sua filha, Anita Prestes, ela está viva até hoje, numa prisão em Berlim, na Alemanha. E depois ela foi levada para o campo de concentração pelo regime nazista de Hitler. E ela morreu em 1942 numa câmara de gás. Ela era judia. Embora ela não seja vítima da sociedade, mas uma militante comunista, ela foi perseguida pela ditadura Vargas. Olga Benário não era uma mulher cristã, mas uma mulher ateia, uma comunista, disposta a pegar em armas para implantar o comunismo no Brasil. Ela fez treinamento militar soviético para implantar o comunismo no Brasil. Como pastor presbiteriano, eu não teria usado o exemplo de uma mulher, desta mulher, né, comunista, mas eu teria usado o exemplo de uma mulher cristã, que fez diferença e não foi indiferente à dor humana. Na década de 1960, uma irmã chamada Lina Martelli, membro da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, fazia um trabalho evangelístico na cadeia pública de Governador Valadares. E ela viu duas crianças que estavam brigando por causa de uma mamute de laranja, um bagaço de laranja. Então ela disse para o presbítero Cristiano: você não está vendo essas crianças brigando por causa de um bagaço de laranja? E ele diz assim: não estou vendo, brincando com ela. E ela disse: precisamos tirar essas crianças daqui e resgatá-las para Cristo. E daí surgiu o Somirel, que significa Sociedade Missionária de Recuperação Humana. Vivemos, meus irmãos, em um mundo indiferente que não se importa com Deus e sua revelação. Um mundo que não se importa com a dor e o sofrimento do outro. Vale apenas o eu, o egoísmo, porque o nós não faz parte da nossa vida. No entanto, Deus se importa. Ele não é indiferente com a dureza do coração humano. Ele está irado com os nossos atos. E à luz de Romanos, capítulo 1, verso 18 a 27, Deus está irado por várias razões. Primeiro, porque a verdade foi suprimida pela injustiça. Veja o que diz o verso 18, vamos lê-lo juntos? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
A ira de Deus é uma ira justa, ele está irado contra toda a impiedade. E esse é um termo que significa falta de religião, ou seja, viver a vida como se Deus não existisse. Impiedade é uma rebelião contra Deus. Os homens estão numa impiedade, uma luta contra Deus. Já a perversão é a rebelião contra o próximo. É o tratamento imoral, injusto, opressor de uma pessoa contra outra, e Deus está irado contra isso. E por causa da impiedade e perversão, os homens sufocam e abafam a verdade. A verdade aqui é o conhecimento de Deus. Rui Barbosa, um grande jurista, ele chegou a dizer, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos de maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Nós vivemos num mundo justo, um mundo perverso, um mundo ímpio, um mundo mau. Os homens amam mais a mentira do que a verdade, a injustiça do que a verdade. A Bíblia diz que os homens amam mais as trevas do que a luz. E quem muda a verdade em mentira está seguindo o pai da mentira, o diabo. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Deus está irado por causa da injustiça humana. Mas Deus está irado também, meus irmãos, em segundo lugar, porque a revelação de Deus foi desprezada. Veja o que diz o verso 19 até o verso 22. Vamos lê-lo comigo? Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Deus se revelou, mas os homens não glorificaram como Deus. As digitais de Deus estão impressas em toda a criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, portanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Segundo John Stott, a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. A criação revela Deus. Deus revelou os seus atributos por meio das coisas criadas. Ele revelou a sua eternidade, porque Ele não tem princípio nem fim. Ele revelou o seu poder, porque Ele é todo poderoso. Ele revelou a sua sabedoria, porque Ele criou todas as coisas de forma harmônica e muito sábia. E Ele se revelou na sua criação a sua majestade, a sua santidade, a sua bondade e a sua justiça. Entretanto, os homens não lhe deram graças. Não agradeceram a Deus pelos seus feitos, não lhe agradeceram pela água, pelo vento, pelo alimento, pela casa, pela cama, pela saúde, pelas vestes e finalmente pelo ar que nós respiramos, porque em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecê-lo, e por causa disso o coração humano ficou obscurecido. Um coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e por essa razão os homens são indesculpáveis. A revelação de Deus na natureza, meus irmãos, é suficiente para condenar, mas não é suficiente para salvar. Deus então está revelando a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder, através das obras que foram criados. Ninguém pode se desculpar diante de Deus, dizendo que não conhece a Deus, porque Deus se revelou através da sua criação. Deus está irado. Em terceiro lugar, porque o homem trocou Deus pelos ídolos. Veja o que diz o verso 25, até o verso 23 até o 25, vamos ler comigo? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundície pelas concupiscentes de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25.
Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Vejam bem que a glória do Deus incorruptível foi trocada por imagens de esculturas corruptíveis. É o homem adorando a criatura em lugar do Criador. E esses ídolos têm boca e não fala, têm olhos e não veem, têm mãos não apalpam, têm pés e não andam, e som nenhum lhe sai da garganta. E tornem-se semelhantes a eles os que o fazem enquanto neles confiam. A idolatria é condenada na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus não aceita o culto por meio de imagens de escultura. O Senhor disse: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam e guardam, daqueles que, né? Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós podemos ver que Deus reprovou o bezerro de ouro que Arão fez para adoração. Quando Deus tirou o seu povo do Egito e foi levando para a terra prometida, Moisés ficou 40 dias no monte e Arão então fez um bezerro de ouro, um bezerro que era adorado no Egito. E Deus reprovou esta adoração. Deus disse: e assim trocar a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come ervas. E até hoje nós temos, por exemplo, na Índia, as pessoas adorando a vaca, adorando o boi, adorando o animal, e alguns chegam a adorar até o rato. Existe um templo na Índia do Deus rato. Deus não é indiferente, meus irmãos, à idolatria. A dureza do coração do homem, quando o homem muda, né, a glória do Deus incorruptível em ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos arrancar do nosso peito toda a idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida torna-se o nosso ídolo. Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua família, pode ser o seu carro, pode ser a sua moto. Tudo aquilo que você colocar em primeiro lugar na sua vida torna-se um ídolo. E nós devemos limpar do nosso coração toda a idolatria, e que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, o primeiro dos nossos planos, o primeiro dos nossos sonhos. Mas vejam bem, Deus está irado porque mudaram o modo natural de se relacionarem sexualmente. Veja o que diz o verso 26 e 27, vamos ler? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando Deus criou o mundo, Ele formou o primeiro casal, e ao criar um homem e uma mulher, Ele estabeleceu o padrão que é natural. Ele formou, né, para Adão uma mulher. Deus não fez para Adão Ivo, Deus fez Eva. Deus é contra o casamento homoafetivo, homossexual. Natural é homem e mulher, é um casamento monogâmico heterossexual. E Deus não é indiferente quando os homens estabelecem um outro padrão. O que é pecado? Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão desta lei. E nós vivemos hoje numa cultura anticristã, anti-Deus, anti-bíblica. A homossexualidade é uma perversão da ordem natural das coisas. O movimento LGBT é uma rebelião contra a família estabelecida por Deus. Há um militante do LGBT que diz: nós queremos destruir a família. Ele diz com todas as letras, abertamente, e isso está nas redes sociais. A família não pode ser destruída, porque a família é projeto de Deus. E quem se levanta contra a família, não se levanta apenas contra a igreja, se levanta contra Deus que criou a família. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, meus irmãos, é anticristão, é antideus. E a perversão sexual atingiu o coração humano.
homem com homem e mulher com mulher. A depravação é tão grande que Deus o entregou a paixões infames. Deus se importa com a família. Deus não é indiferente com aquilo que as pessoas fazem de seus corpos. Qual que é a agenda de Deus, o plano de Deus para a agenda gay? É a família. Deus se importa com a família. O termo gay, por exemplo, em inglês, significa uma pessoa feliz. No entanto, os homossexuais não são pessoas felizes, porque ninguém é feliz vivendo na contramão da vontade de Deus. Assim também como o homem adúltero também não é feliz. Ele não é feliz. Ele pode ter momentos de prazeres, mas ele não é feliz, porque ele está destruindo a sua vida e destruindo a sua família. Assim como o drogado, o viciado, o beberrão não é feliz. Porque ele, para ter um momento de felicidade, ele vai para um bar, ele vai para uma boate, ele vai beber para afogar as suas mágoas. Ninguém é feliz quebrando a lei de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o plano de Deus para a agenda gay é o Evangelho. Segundo John MacArthur, os homossexuais precisam de salvação. Não precisa de cura. Não existe esse negócio de cura gay. O homossexualismo não é uma doença. Os homossexuais, eles precisam de perdão. Eles precisam de salvação, porque a homossexualidade é um pecado. Veja o que Paulo chega a dizer, meus irmãos. Abra a sua Bíblia. Quando Paulo foi pregar em Corinto, ele pregou para todos os homens, para todas as mulheres. E veja o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de 9 a 11. E ali em Corinto tinha o templo da deusa Afrodite, 1000 prostitutas cultuais, e tinha também o templo do deus Apolo, que era símbolo da homossexualidade. Veja o que Paulo chega a dizer. Vamos ler? Vamos ler? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o plano de Deus para todos nós é o Evangelho. É o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de Cristo. Não existe felicidade sem Jesus. Não existe família feliz sem Cristo, não existem filhos felizes sem Cristo. O plano de Deus para muitos homossexuais é a salvação. Na igreja de Corinto, nos dias de Paulo, havia ex-homossexuais, ex-fornicadores, ex-idólatras, ex-ladrões, ex-adúlteros, ex-avarentos, ex-maldizentes, ex-beberrões e ex-roubadores. O texto diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho é que restaura o homem pecador, é o Evangelho que muda a nossa vida. Vejam bem, nós cantamos aqui aquela música desta mulher samaritana, que ela bebeu da água que jorra para a vida eterna. Jesus então diz: chama o seu marido. Ele falou assim: eu não tenho marido. E aí Jesus, que conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, falou assim: bem disseste, 5 maridos já tiveste, o que agora tem não é teu. Aquela mulher queria preencher o vazio do seu coração nos braços de muitos homens, nos prazeres da vida. Mas nada daquilo satisfazia o seu coração, nada daquilo preenchia a sua vida, até que ele encontrou Jesus, que mudou a sua história, e que deu a água da vida para que ela pudesse beber, e esta água ia jorrar para a vida eterna. Este é o Evangelho, meus irmãos. Existem muitas pessoas procurando em outras fontes, mas são fontes que não
satisfazem. Só o Evangelho, só Cristo pode resgatar vidas e fazê-las felizes. Não há salvação fora de Cristo e não há felicidade fora de Cristo. Não adianta a pessoa buscar um baseado ou cheirar uma carreira de cocaína. Não adianta a pessoa ir para uma balada, para uma noitada, para um motel com várias mulheres ou nos seus prazeres ilícitos, porque nada disso pode preencher o vazio do coração humano, só Cristo. Deus se importa tanto que Ele olhou para cada um de nós e não viu nenhum justo. Quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu um justo sequer. Por isso Ele enviou Jesus para resolver o nosso maior problema, o pecado que nos separava dEle. Só Cristo. É só Cristo que pode mudar vidas. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Compadecendo os que sofrem. Quantas pessoas sofrendo justiça na vida? Uma criança que foi abandonada pela mãe, às vezes foi para um orfanato, sem o carinho do pai e da mãe. E a gente precisa se compadecer. É preciso ajudá-las, estender as nossas mãos, não passar de largo, como fizeram o sacerdote e o levita, que viu aquele homem sangrando entre a vida e a morte e passou de largo. Devemos fazer como aquele bom samaritano que desceu do animal, aplicou na ferida daquele homem sangrando óleo e vinho, com todas as forças do seu corpo, o colocou sobre o seu animal, levou para a hospedaria, cuidou dele, deixou 2 denários e disse: se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Veja o amor demonstrado por esse samaritano. Devemos ter fome e sede de justiça, devemos buscar pela libertação do homem da opressão, a promoção dos direitos civis, a justiça nos tribunais, a integridade dos negócios, a honra no lar e nos relacionamentos familiares. Devemos refletir o amor de Deus. Ele se importa com os que sofrem. Deus não é indiferente. Deus não é indiferente. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Amando o que Deus ama e odiando o que Deus odeia. O que é pecado? Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus. Nós devemos odiar o pecado. Mas nós devemos amar o que Deus ama. Deus ama a verdade, mas odeia a mentira. Deus ama a justiça, mas odeia a injustiça. Deus ama o culto verdadeiro, mas odeia o culto fake, o culto falso, a idolatria, a feitiçaria, a macumbaria, o ateísmo, a egolatria, o culto do eu, o culto do homem, o culto de si mesmo. Deus ama a família, mas odeia a violência na família, a pedofilia. Quantos homens abusando de crianças? A prostituição, o adultério, a pornografia. A pornografia, meus irmãos, ganha bilhões. E às vezes eles vão usar o quê? As redes sociais, o Instagram, o Facebook e as demais mídias. E nós devemos estar atentos a esta agenda para destruir a sua pureza, para destruir a sua santidade. E é por isso que você precisa pedir ajuda. Se você está escravizado pela pornografia, peça ajuda, peça oração, seja livre, clame ao Senhor, para que você não se destrua, e não destrua a sua família, os seus valores, o homossexualismo, as drogas, a embriaguez. Deus ama a família, e o seu primeiro milagre, qual foi o primeiro milagre de Jesus na terra? Foi num casamento em Caná da Galileia, quando Ele transformou a água em vinho. Jesus ama a família, Ele ama a família, e Cristo é o único que pode resgatar vidas e trazer a verdadeira felicidade para o coração humano. Jesus é a alegria dos homens, como disse a cantata 147 de Bach. Jesus é a alegria dos homens, não tem alegria fora de Jesus, Ele é a fonte da nossa alegria, e é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, meus irmãos. Por isso nós devemos anunciar o Evangelho. Por isso nós devemos anunciar que só em Cristo o homem tem reconciliação com Deus, tem paz, tem felicidade e tem vida verdadeira. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.